Agora são 6 horas e 43 minutos, voltamos com mais um programa A Notícia de Frente. Olha, já vou dar um recadinho para você. Amanhã teremos aqui uma entrevista especial. Teremos a presença do governador de Mato Grosso, Mauro Mendes. E você que quer saber mais detalhes sobre aquele pacote fiscal, não pode perder a nossa edição especial desta próxima quinta-feira. Amanhã, 6 horas em ponto, estaremos aqui com a visita, então, essa entrevista especial com o governador Mauro Mendes. Bom, e agora eu vou chamar novamente o repórter Daniel Santos, porque tem mais informações do que vai acontecer lá na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Já temos aí as imagens do Daniel novamente, está na Assembleia. Daniel, conta pra gente. Temos ainda temas, projetos, o que temos pela frente aí na Assembleia Legislativa, já que tem sessão ordinária nesta quarta-feira. Exatamente, Luciana, mais uma vez para quem está chegando agora, né? Bom dia. E aqui estamos em frente à Assembleia Legislativa, nesse horário bem tranquilo aqui na AL para passar essas informações. Não tem essa polêmica do nome da Ferrovia Estadual de Mato Grosso? Pois bem, está entrando em pauta hoje, viu? O projeto de lei do deputado Wilson Santos, que terá, sim, segundo o projeto de lei, a homenagem devida, a homenagem cobrada nos últimos dias, passará de Olacir de Moraes para o Ferrovia Estadual Senador Vicente Emílio Vuolo, a primeira ferrovia estadual de Mato Grosso, segundo o projeto de lei do deputado Wilson Santos. Agora, o que vai dar muito pano para manga, e isso a gente já tem ouvido aqui nos bastidores da Assembleia, eu estava ali dentro agora há pouco, conversando com os seguranças, ali tem policiais militares, né? O pessoal da segurança de controle de entrada já nesse horário. Porque é o seguinte, chegou a tão esperada mensagem do governo, a LOA, a Lei Orçamentária Anual de 26 bilhões e meio de reais, com um índice de 19,9% maior do que 2021, quando ficou aí na casa dos 22 bilhões e 100 milhões de reais. Esse investimento, né, o volume de investimento previsto de 3 bilhões e 200 milhões de reais, representando, segundo o governo, 15% da receita corrente líquida. Nas áreas que vão receber mais investimentos nessa previsão estão, claro, infraestrutura, educação, saúde e também todos os projetos do Mais MT, incluindo todas as obras de infraestrutura no interior, como trocas de pontes que eram de madeira passam a ser de concreto, onde não tinha, agora terá uma estrutura maior, obras de pavimento, de recuperação de pavimentação asfáltica, pavimento que acabou se deteriorando com o passar do tempo. Então tá aqui, ó, 26 bilhões e meio de reais. O trâmite dessa mensagem, pelas informações que eu consegui apurar aqui na Assembleia Legislativa, agora esse projeto está na Comissão de Orçamento. Ele começa a ser discutido agora a partir das 10 horas da manhã, que é quando todos os deputados estaduais terão acesso a esse texto, a essa mensagem, a Lei Orçamentária Anual. Todas as diretrizes, quais serão os caminhos, os investimentos, né? A previsão de receita, tudo aquilo que será feito pelo Estado de Mato Grosso com o investimento já anunciado aqui de 3 bilhões e meio de reais. Então vai para a comissão, vai para a discussão, os deputados vão comentar muito sobre esse assunto, possibilidade de emendas e aí sim, a realização de audiências públicas. A partir das audiências públicas, a previsão de votação da LOA seriam 2 sessões para votar, previsão dezembro deste ano. Luciana, Kleber, Haroldo. Ok, Daniel, obrigada, viu, pelas informações. Daniel Lar, de prontidão na Assembleia Legislativa. Kleber Lima, vou começar por você, porque peça orçamentária, a LOA, sempre dá um cancan, né? Porque agora sim começam de forma mais acirrada as discussões dos percentuais, de elevações, de carreira. A gente já falou aqui do deputado João Batista tentando, né, melhorar a situação dos militares, dos civis, também dos policiais civis. E mais tem algo muito importante. A deputada Janaína Riva já disse o seguinte: não vamos reduzir os duodécimos dos poderes, isso em relação ao que foi aprovado da revisão geral anual, ou seja, a revisão que foi aprovada em 6% e os poderes podem ter aí uma fatia de 8%. Ela disse por quê?
Por que diferente para os poderes em detrimento dos servidores? Pode ser uma das grandes discussões da LOA, Kleber Lima? Eu não acredito muito, porque isso é cortar na própria carne, né? Se ela insistir nesse argumento, significa a Assembleia abrir mão aí de 2 pontos percentuais no reajuste do valor do duodécimo deles. O duodécimo da RGA é 6,5, né? E o dos duodécimos dos poderes é de 8,35. Certo. O que é isso aqui? O ajuste do repasse dos duodécimos, ele era previsto na Constituição como vinculado à evolução das receitas. Então, a receita cresceu quantos por cento? Por exemplo, Mato Grosso tem tido superávit. Tem o cálculo que os deputados fazem, eu falei com alguns ontem, passaria de 20%. O aumento das receitas dos últimos 2 anos. Então, se eles fossem aplicar o que está previsto na Constituição Federal, o duodécimo sofreria não, porque sofrer é coisa ruim, né? Ele ganharia um reajuste de 20% no valor do duodécimo. No governo anterior, em 2017 para 2018, porque estavam estranguladas as finanças do Estado, o governador Pedro Táxi encaminhou para a Assembleia a PEC do teto do gasto, que aí estabeleceu não mais a vinculação do reajuste do duodécimo à evolução da receita, mas à inflação. IPCA. Né? IPCA. Então aí cai para 8,35. É um pouco diferente. IPCA, um é IPCA, o outro é INPC. A diferença aí do reajuste do duodécimo para o da RGA é o índice e o período, né? Porque o RGA é maio, né? É do servidor, né? Agora, eles pegam o índice de maio. Mas se fizer o reajuste pelo IPCA, nós teremos uma redução no duodécimo. É tudo que o governador quer. A Janaína deu uma deixa aí, entendeu? mas assim não é o que o resto da casa quer, E né? eu acho muito difícil. Também. Olha, o governador afirmou, né, que se todos concordarem, por mim tá lindo, a gente Eu acho muito difícil, mas eu acho que seria o ideal. O ideal. O ideal, claro. O ideal, né? Porque todas as vezes que você tem excesso nos poderes, falta exatamente para quem mais precisa, que é a sociedade. Qual a necessidade de você ter um repasse de R$1,5 bilhão de reais? O sujeito vai começar a inventar razões para poder gastar esse dinheiro. R$1,5 bilhão, o senhor está se referindo a qual poder? Ao Poder Judiciário. Não, é mais. É mais? O senhor só esqueceu de aumentar uns 200 milhões 200 aí. milhões que seja? R$1,690 bilhão é apenas para o Poder Judiciário, Exato. professor. O problema é que o repasse é sempre feito pelo teto. É até tantos por cento, até 6% ou 7%. Ele não tem necessidade disso. Quando o Estado está bem, você tem uma parcela maior de repasse aos poderes. Mas quando o Estado, como esteve no governo Pedro Táxi, né, uma recessão, uma crise econômica muito grande, este governo, de certa forma, agora está passando bem por conta de ter uma boa gestão com relação... E também, assim, só um registro, Adul, e por causa dessa PEC que o Táxi mandou, né? Parece com a história do Dante. Isso, ele, né, exatamente. Fez os cortes e tal, e aí quando o Maggi pegou a coisa redonda. A coisa andando. Então, se o Pedro não faz aquele ajuste lá, talvez o Mauro não tivesse esse bom desempenho, né? Ele é um bom gerente, não vamos tirar os méritos dele. Não, de jeito nenhum. Mas se o Pedro não estanca aquela sangria, que foi um erro também do próprio governo dele, vamos reconhecer, no primeiro ano, que inventaram o tal do orçamento real, né? Acho que a gente já falou disso aqui. Já falou. Você fixa a projeção de receita e aí você eleva a despesa para aquilo. Aí quando a receita não realiza, a despesa realiza. Aí tem um déficit. Se o Pedro não tivesse feito isso lá atrás, certamente hoje nós teríamos um cenário completamente diferente, né? E o Mauro Mendes, ele, pelo menos isso, ele pode nos confirmar amanhã na nossa entrevista, esse posicionamento dele, a meu ver, estadista, né, de realmente possibilitar, né, nós temos aí uma redução no repasse do duodécimo, e desde o início do seu governo ele tentou isso. Ele tentou, inclusive, fazer reuniões, mas infelizmente os representantes não foram dos poderes nessas reuniões. Salvo engano, só o deputado Eduardo Botelho, que à época era presidente da Assembleia Legislativa, que foi, né, nessa reunião de uma tentativa aí de redução do duodécimo dos poderes. Eles, assim, a hora que não mexa no meu queijo, entendeu? Eles não querem abrir mão de excessos e privilégios. Isso é muito ruim. E eu já disse isso por várias vezes, Luciana.
aqui no nosso país. Não adianta você fazer reforma trabalhista, não adianta você fazer reforma tributária, não adianta nada disso. Se nós não fizermos reforma de privilégios no nosso país, né, cortando na própria carne dos poderes, um Congresso mais barato, um Poder Judiciário mais barato, um Poder Legislativo mais barato, né, mais condizente com a realidade econômica do país, aí a gente muda esse país. Se não for dessa forma, não vai. Pois é, professor, agora o senhor disse, se não for dessa forma, não vai. Será que a pandemia não deveria ter ensinado os poderes a ter mais empatia com a sociedade? Se durante a pandemia nós não observamos essa postura dos poderes, agora fica mais fácil de esperar isso deles? Luciana, durante a pandemia nós tivemos aí a notícia de abono natalino para funcionários. Nós tivemos aí compra de smartphones, completamente desnecessário. Você acha que teve sensibilidade suficiente para entender a necessidade de milhares de pessoas que estão passando fome? Não teve. Sabe por quê? Porque olha para o seu próprio mundo. São dois Brasis. Eu já disse por várias vezes aqui nesse programa e no Cidade Alerta. E para você que está nos assistindo. Existem dois Brasis. Um Brasil que não tem problema de recessão, não tem problema com Covid, não tem problema com absolutamente nada, né? Que é uma parcela muito pequena dos brasileiros, 1, 2, 3%. Vivem muito bem, recebendo acima do teto constitucional, excesso de privilégios, não tem problema com o aumento do combustível, até porque não paga o combustível para ir e voltar do trabalho, e tem motorista e é pago por você, né? Uma carga tributária gigantesca, e existe o outro Brasil, que é o Brasil pobre, da massa trabalhadora que sustenta essa minoria. Kleber Lima, abre aspas, o governador Mauro Mendes disse o seguinte: se for para eu cortar, tenha a convicção de que eu sei exatamente onde aplicar esse recurso para o benefício da população. Fecha aspas. Ele tem mais aspas dele, falou assim, eu adoro cortar, né? Então, ele fala, eu adoro cortar. Tem hora que ele... Mas é o seguinte, eu só queria dar o contexto dessa polêmica aí que surgiu. Essas declarações do governador foram anteontem, à noite, durante inaugurações ali na Santa Casa. E tem muito mais então, né? Porque assim, do jeito que tá, parece que foi uma iniciativa dele de dizer, eu tô querendo cortar, e não é assim. Na verdade, ele foi perguntado sobre a reivindicação da deputada Janaína, quando ela coloca a diferença dos índices. Existe aí algo que é real. Por exemplo, se ambos são reposição de atualização inflacionária, então o índice devia ser o mesmo, poderia ser o mesmo, né? Então não faz muito sentido a inflação foi a mesma no Brasil inteiro. Então não existe uma inflação para servidor e uma inflação para poderes, é a mesma. A inflação significa a perda do poder de compra da moeda, né? Então, assim, teria que ser o mesmo índice. Se é 6,5 para servidor, deveria ser 6,5 para os poderes também. É isso que ela questiona. Aí, quando os jornalistas confrontaram o governador sobre isso, falou, olha, a deputada está dizendo que está errado esse negócio do RGA subir menos do que os poderes. Tá? Mas o que a Janaína quer é aumentar o RGA. Ela não quer a rigor. Ele quer 8. Ela quer 8. Ela quer aumentar o RGA, ela não quer necessariamente reduzir o duodécimo. Ela usou esse argumento para chamar a atenção. Só que aí, assim, ela mandou, o governador matou no peito e falou, como não? Como não? Vai ficar lindo. Vai ficar lindo. Olha, vou adorar, coitado. E outras, atrelado ao IPCA, fica até mais fácil. Ele tem argumento para isso. O governador tem argumento suficiente para convencer os poderes. Agora, se vai convencer ou não, considerando a autonomia dos poderes, difícil. Agora, eu queria também, Luciana, fazer uma distinção aqui, que foi citado o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele é o segundo maior poder dos três. O Executivo é o grande poder, porque a ele estão vinculadas todas as secretarias, todas as ações públicas, saúde, educação, segurança, infraestrutura, esporte, lazer, cultura, etc., né? Assistência social. Então está tudo ali, ele é grande, ele é o maior, né? É o que arrecada, mas o segundo é o Judiciário. O Judiciário tem comarcas esparramadas em todo o estado de Mato Grosso, tem todos os magistrados, juízes, desembargadores, todos os serventuários da Justiça. Então, o Judiciário, de fato, ele tem um repasse maior do que a Assembleia, que é o menor dos três. É o que se fala, assim, erradamente também, mas para dar exemplo, a Assembleia é uma quadra, né? É uma quadra ali colocada com 24 deputados, então é muito menor, por isso as diferenças de grandezas, né? E se tiver elevação vai para 563 milhões. Que é um terço mais ou menos do Poder Judiciário, em torno disso, né?
Pois é, diferente, Agora, o né? índice é igual para todos. É igual para todos. Pois é, mas existe uma Assembleia, incoerência. Judiciário, Ministério Público, tudo que é considerado E por poder hoje. que o poder, que realmente é o primo pobre do 12º, que é a Defensoria Pública, que atende o pobre, que precisa... 153 milhões. Recebe só 153 milhões. Eu não entendo isso. Mas assim... Se está ali o recurso para atender a maioria das pessoas, Esse mais sim, pobres, deveria... né, deveria receber mais, Sim. não, recebe menos. Eu não entendo eu isso. concordo no mérito, mas na forma tem um problema que a gente precisa levar em conta. A rigor, a Defensoria não é um poder. Não é um poder. Existem 3 poderes. E o Tribunal de Contas? Também não é. Existem 3 poderes Sim, na sim, República. é. Executivo, Legislativo e Judiciário. Sim. Então, esses órgãos são auxiliares. Defensoria é um órgão do Poder Executivo. Já deveria estar, então, Tá lá, no Executivo. assim, pra você ter uma ideia, até a Unemat ganhou autonomia financeira. Ela é encarada como poder, mas ela não é poder. A rigor não é. Né? Então, assim, uma maneira que os parlamentares, os próprios governos encontraram de fortalecer, a intenção é até nobre, para não deixar ela ir sendo esvaziada, E por que tem que mas passar, não é poder. Tá, mas e por que tem que passar para o poder o máximo do percentual? Por exemplo, até 7%. Por que o máximo do percentual? Por que os poderes não podem, de certa forma, né, porque tem autonomia, desde Montesquieu tem essa questão, tá, né? Mas por que, por exemplo, o Estado que está em crise muitas vezes econômica, está numa dificuldade enorme, com uma desigualdade muito grande, o poder não pode contribuir com o Estado, mostrando exatamente aquilo que ele necessita para funcionar e funcionar bem? Porque na minha cabeça, 1 bilhão e 600, 1 bilhão e 800, eu, quanto gestor, enquanto governador do Estado, se me provar que realmente existe a necessidade disso, entendeu? Eu não vejo problema nenhum. O problema é que a sociedade acaba percebendo que alguns excessos são cometidos. O sujeito só troca de smartphones, de promotores, quando está sobrando dinheiro, Kleber. Você está entendendo? Dá abono natalino para funcionário judiciário quando está sobrando dinheiro. Aumenta a verba discricionária no orçamento discricionário porque está sobrando dinheiro. É palestra, é isso, é aquilo. Você está entendendo o meu raciocínio? Quer dizer, então tem coisa mais importante. Olha só, sabe, é isso, o meu questionamento é exatamente nisso, né? Eu não estou aqui desmerecendo de forma alguma o que os poderes recebem, mas eu gostaria muito que realmente isso fosse justo, né? Para que realmente o bolo do dinheiro do contribuinte pudesse ser muito melhor distribuído e não ficasse concentrado em determinado deveria poder. haver, por exemplo, uma isonomia. Você isonomia. pega o caso do servidor público. O servidor do executivo, que é quem arrecada, é o menos valorizado, é o que ganha menos. A menor média salarial é a do servidor do executivo, que é uma maior quantidade. Então, é uma distorção. É uma distorção. Olha só, então se essa discussão do 12º for de fato mais verticalizada lá na Assembleia Legislativa, talvez, se tem pessoas que querem ir na Arena Pantanal, torcer para o seu clube, o que é muito bacana, poderia também uma parte da sociedade estar lá no plenário da Assembleia Legislativa para acompanhar isso, porque não é desejo da sociedade, ir nas audiências, Kleber Lima, né? ir nas audiências, participar mais do orçamento, ir à Assembleia Legislativa, uma discussão, uma pauta importante aí para discutir o 12º dos poderes. Acabamos de sair de uma pandemia, se Deus quiser, estamos saindo e nós não vimos aqui grandes ações desses poderes em atos mais humanitários, em solidariedade, em apoio para a sociedade mato-grossense principalmente. Vamos falar de Mato Grosso, não vamos falar do país como um todo não, cada estado deixa para ele, né, resolver o seu mal de cada dia. Mas estamos falando aqui do nosso rico estado de Mato Grosso. Você disse que só aquele pedacinho ali da Assembleia Legislativa, né, 532 milhões para o novo orçamento e o Tribunal de Contas do Estado, Kleber Lima, 391 milhões. E aí a gente repete aqui, peraí, a Defensoria, vários núcleos em muitos estados recebem menos do que a metade do que o Tribunal de Contas. Está certo isso? E quem fiscaliza o fiscalizador? No caso, a Assembleia. Você está entendendo? No caso do Tribunal de Contas, a Assembleia. A minha preocupação, Kleber, quem que vota as contas do Tribunal de Contas é a Assembleia. Entra ano e sai ano, a coisa fica desenfreada, sabe? Aquela coisa que você, né? É sempre pelo teto, sempre mais, sempre mais, sempre mais, e a população cada vez mais pobre, mais pobre, mais pobre. Então, eu acho que existe uma desigualdade muito grande nisso e realmente isso, na ponta, faz uma diferença gigantesca. Né? Isso não é naquela que a gente discute sempre aqui, que o Estado não existe em si mesmo, né? O Estado não existe para se servir, existe para servir a sociedade. O Tribunal de Contas é outro que ganhou status de poder sem selo, né? Sem não selo. é. Tem 3 poderes, a Constituição tem 3. Agora sim, eu vou ser
não é o que eu gostaria que acontecesse. Eu vou ser pragmático na minha análise aqui. Eu acho mais fácil subir o RGA do que diminuir os poderes. Isso não é nem pessimismo, Kleber Lima, já é saber porque, de que forma acontece mesmo os desdobramentos nos poderes. Eu dei um dado aqui. Se os poderes forem avocar a Constituição Federal, eles passam a ter direito à vinculação com a evolução da Receita. Aí vai para 20. Está entendendo? Pois é, então, assim, 8,35, do ponto de vista dos poderes, está de bom tamanho, porque é 1/3 do que seria, pela regra anterior. Agora, é acima dos servidores. Talvez um acordo aí, se fosse possível fazer, era assim, baixa 1 do poder e aumenta 1 do RGA, né? Eu acho que dá acordo, né? Mas eu acho realmente muito difícil, infelizmente, a redução do 10%. Bom, olha só. Você tem fé? Eu tenho fé, né? Vamos ver, então. A gente é movido pela fé. O tempo está avançando, gente. São 7h04, mas eu faço questão aqui. Você escolhe o que você quer ter fé. Eu quero deixar claro que eu tenho fé em Deus. De vez em quando a gente precisa ter fé na humanidade também, mesmo que a nossa fé abale, né? Muitas vezes, né? Também tenho no homem. Mas vamos continuar tendo fé em Deus e também no homem, em boas ações. Vamos acreditar que é possível extrair o melhor do ser humano, tá? Olha, nesse momento eu vou ler 2 mensagens. Aí depois eu chamo o intervalo. Vamos lá. Bom dia. Gostaria de dar uma sugestão excelente ao Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Ceder 10% das verbas indenizatórias à criação de um fundo para ajudar as famílias que estão passando fome em todo o Brasil. Fica aí uma ideia excelente ao Reinaldo do Grande Terceiro. Obrigada, Reinaldo. A sua sugestão é maravilhosa, muito bem-vinda para a gente. Mas vamos ver se vai ser muito bem-vinda e acatada pelos poderes, né? Quem pode, de fato, ter um gesto como esse. Bom dia, Luciana. É muito prazer, num prazer conversar com vocês desse importante e competente programa. Então, como alguém disse aí, que comprovante de vacina não é tudo, o necessário para que as pessoas facilitarem. Eu sou prova disso porque depois das 2 doses da Coronavac e dado o prazo exigido, tomei também a vacina da gripe. Fui contaminado com a Covid-19. Contaminei minha esposa, também vacinada, meu filho ainda jovem, vacinado com as 2 doses da AstraZeneca. Então digo, a doença está aí, vamos respeitar o protocolo. Olha, não tem o nome de quem encaminhou essa mensagem aqui pra gente não, mas o que ele está dizendo é o seguinte, olha, não é porque a vacina existe, não é porque você se imunizou, que não existem riscos de contrair a Covid-19. Vamos ter mais cautela, dá para esperar um pouquinho mais o futebol, entre aspas, o que ele pode estar querendo dizer. Vamos esperar para realizar o carnaval, vamos nos proteger um pouco mais. Fica aí a reflexão, então, para você. E aí eu aproveito para chamar o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta.